Bom, boa noite a todos. Boa noite quem está aí online. Estamos começando hoje mais uma live de desenvolvimento. Hoje vamos dar sequência às etapas da mediunidade que a gente estava conversando, né? As 7 etapas que eu criei, então hoje vamos dar essa continuidade. Antes disso, deixa eu passar a agenda. Nosso próximo toque será no dia 7, sábado, às 18h30. Será toque de catiço. Às 18h30 no próximo sábado, não agora não agora, no outro, exato. No dia 7 de dezembro. E depois nosso encerramento no dia 22, domingo, às 16 horas, tá? Então nosso domingo, 16 horas, nosso encerramento com esquerda, tá? Então essa é a agenda. Temos só mais dois toques aí antes de acabar o ano. Depois, só que se eu não me engano, vamos abrir dia 18 de janeiro, se eu não me engano. Acho que é 18 de janeiro. Mas até lá ainda eu passo a agenda. Bom, só dando uma recapitulada, temos as outras, se eu não me engano, são 2 lives, né, que tem sobre esse assunto. Então a primeira live, nas fases do desenvolvimento, nós conversamos sobre o reconhecimento e habilitação. Aí na passada, nós conversamos sobre o equilíbrio, terceiro ponto, e hoje vamos conversar sobre a firmeza. Então hoje será a firmeza. Depois tem mais atuação, o sexto, confirmação, e o sétimo, evolução. Esses são as 7 etapas, as 7 fases da mediunidade, você que é médium, para ir percebendo onde você está, tudo. Então, quem não assistiu essas últimas 2 lives, seria legal com que assistisse. Quem já assistiu, quiser assistir de novo, para pegar novas informações, olhar diferente, entender diferente. Às vezes alguma coisa que passou despercebida e acabou não entendendo, também é legal e conseguir dar uma escutada lá. Para entender melhor essa fase inicial de reconhecimento, essa segunda de habilitação, a terceira de equilíbrio, e hoje vamos entrar já na firmeza, na quarta etapa. Vê se vai ficar muito fora. Vou encostar aqui. Continua, só para ver se não sair. Tá? Então, vamos começar já? Bom, essa quarta etapa, essa quarta fase desse processo de desenvolvimento, que é a firmeza, ele tem muita relação ao mesmo tempo, tanto com a primeira, com a segunda, com a terceira. Porque muitos médiuns acabam se desenvolvendo em alguma área e deixando outras sem esse mesmo processo, ou seja, sem desenvolver dessa mesma forma. Então muitas vezes acaba tendo algumas falhas no reconhecimento, às vezes acaba deixando a desejar muitas vezes no equilíbrio, às vezes na própria firmeza. Esse que nós vamos entrar hoje, que é o quarto, que é a firmeza, esse assunto é um dos mais importantes, porque eu acho que é o que faz a diferença e o que dá a diferença para o médium. É aquele médium que a gente consegue olhar e sentir a diferença nele. De fala, nossa, esse médium mudou. Tem alguma coisa além nele, tem alguma coisa a mais. Porque enquanto está no reconhecimento, na habilitação e no equilíbrio, o médium ainda está naquele processo de descobrimento, ele está naquele processo de reconhecimento, de percepção. Então ainda para ele tudo é muito novo. Eu criei 7 justamente porque de 7, a firmeza já é o quarto. Então, ou seja, temos mais 3 para praticamente encerrar. Então já é um pouco acima do meio. Então é aquele médio que ele já passou de ano, ele já tirou 6. Ele já consegue passar de ano, ele não está abaixo da média, no sentido de ele já consegue ter visões mais apuradas, ele consegue ter firmeza melhor nas coisas, que é justamente esse assunto. Então, o legal dessa percepção e desse entendimento é reconhecer que naquele momento ele começou a fazer um pouco a diferença com relação à espiritualidade dele, com o autoconhecimento, com os medos, com os questionamentos, com as informações que ele tem e até dentro da casa. Então isso começa também a surtir um efeito positivo, extremamente positivo e não mais nocivo em alguns casos,
um pouco mais claro diante do próprio trabalho espiritual que ele acaba tendo, é como se ele também tivesse uma percepção um pouco mais profunda, mais além daquele trabalho. Então, aparentemente, um trabalho que pode não parecer um grande trabalho, existe por trás uma importância, existe por trás um autoconhecimento e o principal, uma profundidade que antes talvez ele não teria a capacidade de entender. Talvez antes ele não teria a condição de entender aquela clareza e aquela profundidade que hoje, por ele ter essa condição, ele consegue. Então é a mesma coisa do que você olhar. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você pega uma redação e você entrega para uma pessoa, uma criança. Ele vai conseguir ler o texto perfeitamente, com alguns erros, tal, dificuldade, mas vai ler. Entrega essa mesma redação na mão de um aluno de faculdade. Ele já vai conseguir ver, achar os erros, corrigir, já vai conseguir entender, ou seja, então ele vai ter não só a leitura, mas vai ter uma leitura funcional, então ele vai entender o que aquilo significa, ele vai reconhecer o que significa aquilo, diferente já de um professor que vai olhar aquilo, vai corrigir, vai mudar, vai melhorar, vai colocar outra coisa. Então, eu vejo esse espaço, esse momento dessa etapa, justamente como aquela possibilidade que você consegue dar o passo além e você consegue já entender e já fazer algumas alterações. Mas o principal, você consegue ser mais profundo. Então, diante de um trabalho que vai se fazer, por exemplo, um ebó, ou um orô, aquele médio ele não vai simplesmente olhar e ficar encantado com tudo que está vendo por ser uma primeira vez ou por estar... Mas ele vai entender coisas que ele leu, coisas que ele aprendeu, mitos, história, e vai ver muito além do que simplesmente aquilo que está vendo. Então ele vai ver que muitas vezes um ato que é feito ali, ele vai entender por trás não só aquele ato de forma objetiva e de forma simples, mas tudo além que vai através daquele ato, tudo aquilo que traz. E daquele ato ele tira às vezes 10, 20, 30 informações que ele nunca soube, mas ele teve. Então ele também consegue ter clareza diante das situações. Então ele vai ver às vezes uma entidade, sei lá, um preto velho dando um passe e usando um elemento, às vezes para uma pessoa que não tem ainda e não está nesse estágio, não vai perceber. Agora aquele que tem já essa firmeza já vai entender, putz, aquela cabocla pediu uma tabatinga, aquela cabocla pediu um odó, ou seja, uma água de rio, uma coisa assim, legal. Ele já consegue entender o porquê usou aqueles elementos. O qual é a necessidade daquele consulente, ou por que usou aqueles elementos em si. Então ele consegue ir muito mais além, porque também ele tem já um pensamento mais reflexivo, ele reflete, ele se questiona, e ele busca aquele conhecimento, ele tem aquela sede, aquela vontade de entender. Porque assim, existe infinidade de elementos para se usar, e ele consegue entender, às vezes, não só o elemento em que foi pedido, mas o ritual que foi empregado. A forma que aquela entidade, aquele catiço, ou às vezes o próprio pai de santo, vai fazer um ebó, um ritual e usa uma coisa diferente, faz uma folha assim assado, manda morder, manda fazer, e para ele não é uma coisa que passa despercebido. Muitas vezes para um outro há um estranhamento, mas para este médio ele já começa a perceber como algo além. Então ele já começa a entender que aquilo tem uma participação mais ativa e mais presente. Então isso é legal. Então, quando que você começa a desenvolver isso? No exato momento em que você também começa a perceber as coisas e tirar aquele espanto. Ai, não sei o que, não sei o que lá. Você já começa a olhar para as coisas e ver por trás o porquê será que usou isso. Já começa aquele questionamento. Assim, às vezes você vai fazer uma simples oferenda, por exemplo, sei lá, para Ogum, e aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. E aí pede naquela oferenda em que faz 3 oferendas a Ogum, com 3 cará, um vai para a estrada, um vai para a linha de trem e outro vai para a boca de mata. Para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, legal. Ogum está pedindo 3 alimentos, ou seja, 3 axé. Uma pessoa mais assim já vai entender, não. Pediu 3 porque está querendo entrar num assunto e num caminho de Etogundá, que é um Odu específico de caminho, que traz muitas vezes a multiplicidade, termina com a dubialidade, onde você pode ter sempre um ponto a favor, traz a você sempre o fim da disputa, então é a vitória em cima de uma disputa, porque 2 briga até a morte, apareceu o terceiro, acabou, e aí? Então quer dizer, ganha, ou seja, ele entende que não é só porque algum quer 3 comidas, mas porque é um destino específico, e por que cada um vai para um lugar? Porque todos vão se unir e trazer, então, ou seja, ele começa a ir mais além, porque ele consegue ter também mais conhecimento. Então, nessa hora, o ter o conhecimento é fundamental. Porque não adianta você ter também o questionamento, ter a reflexão, mas não ter o conhecimento para que você possa entender aquilo. E fica na base da pergunta assim, mas por quê? Mas por quê? Senão você não sai do porquê.
Aí você entende que é isso que vai, porque tem essa necessidade, e aqui é o mel, aqui vai com dendê, aqui vai com pinga, aqui vai com auage, e aí você consegue entender. Então, olha como é importante conhecer os fundamentos, conhecer os elementos, entender a base de todos eles, para justamente você saber como inserir isso. Para que quando e você vê aquilo em atuação, você vê aquilo em ação, você não fica simplesmente, é isso. Não, você entende o por trás que tem. Então, saber a base, ter o fundamento, ter essa clareza é muito importante. Não esquecendo do principal que eu falei, que é a confiança. A confiança justamente é a base, porque você está confiando naquela informação em que você tem. Isso já aconteceu centenas de vezes comigo. De tal pessoa me perguntar alguma coisa, às vezes um filho chega, pai, por que faz tal coisa assim, assim, assado? E eu não sei a resposta, mas eu deduzo a resposta pelo outro conhecimento que eu tenho por coisa que eu junto. Acredito que aconteceu isso por conta disso, isso, mas vou apurar para saber. Mas a dedução que eu tive foi baseada totalmente dentro da confiança de tudo que eu venho aprendendo. Então, assim, eu não preciso alguém chegar para mim e falar quanto é 1 mais 1, eu sei que é 2. Mas eu não preciso ver o número 1 e ver o número 1. Eu já deduzo que é 2. Mas aí eu vou lá, pego a calculadora e confiro. E aí eu ia ver atrás essa informação que me davam e era realmente o que eu tinha falado. Só que eu não sabia. Mas por eu ter o conhecimento de outras coisas, eu conseguiria deduzir que era o mais óbvio aquela resposta. Era o mais natural possível. Se tivesse alguma outra, assim, eu iria aprender, claro. Mas dentro da dedução era o óbvio que poderia. Tal coisa pode? Não pode. Por quê? Porque eu acho que isso não pode por causa disso. Eu ia ver, não podia, por causa que era justamente o que eu tinha falado, sem eu ter essa informação. Então, por isso que ter esse conhecimento, ele também te dá a resposta, a informação de coisas além, para que você possa ter essa informação além. Se você sabe uma quizila de um orixá, que é um euó, é uma proibição, você vai saber exatamente, às vezes você não sabe o motivo daquilo, mas você vai saber que aquilo não funciona e daquele jeito não é. Entende? Então, por isso que esse conhecimento além ele dá. Aí coloquei assim, já possuiu, esse médio, ele já possui um breve conhecimento, que é esse conhecimento breve, mas que já dá elementos para que ele possa ter conhecimento. Ele já tem também um certo controle energético, então ele já consegue perceber a sua energia, quando está bem, quando está mal, quando ele manda, quando ele não manda para alguém, quando afeta alguma coisa. E a segurança de sua capacidade. Então ele consegue ter segurança daquele trabalho, daquele ato que ele vai fazer. Ele já não fica tão inseguro, eu não dou conta, eu não sei, não vai dar. Não, ele já começa a ter uma autoconfiança, justamente por conhecer e saber o que ele carrega. Saber quem é essa ancestralidade, saber quem ele tem por trás, saber que naquele momento ele não está sozinho, não está desamparado. E ele sabe que naquele momento vai ter todo um auxílio naquele momento para que ele possa ir muito além do que simplesmente ou aparentemente ele tem. Então isso vai trazer para ele, claro, além dessa mais segurança, vai deixar ele mais consistente e uma conexão com o mundo espiritual melhor. Então, claro, além de ele ter esse conhecimento, ele continua, claro, nessa busca de um conhecimento além, ele vai ter um controle melhor dessa energia, que é o que eu vou explicar mais abaixo, como que ele controla, ele entende, ele consegue ter essa percepção das coisas. Então ele consegue muito mais além e não simplesmente entrar num lugar e falar, tá pesado. Não, isso, até quem não é médium pode entrar num lugar e falar, nossa, ambiente pesado, não vejo a hora de ir embora. Isso qualquer pessoa. Até um cachorro pode entrar dentro de um ambiente e você vê que ele não quer ficar lá, você manda ele vir, ele não vai, ele fica lá, porque o instinto diz. O médium ele não usa o instinto, ele usa a mediunidade para isso. Então o simples básico que as pessoas têm, e elas param aí, é justamente aí, o lugar é meio desagradável, não gostei, a energia é ruim. Só isso? E mais? Sabe? Isso aí qualquer pessoa percebe. Assim. Então é ir um pouco mais além. Dentro dessa confiança, ou seja, ela nasce a ideia de você confiar principalmente mais nas suas percepções. Esse é o primeiro e básico passo para que você consiga entrar nesse processo de firmeza. Quando você começa a confiar nas suas percepções. Aí está um diferencial. Você conseguir discernir quando é uma percepção e quando é uma coisa da sua cabeça. Porque você já começa a ter aquela certeza. E aí você precisa ter aquela firmeza, que é o nome dessa etapa, para ter certeza que aquilo que você está intuindo, aquilo que você está percebendo, não é simplesmente fruto da tua imaginação. Não é uma resposta da tua mente, uma resposta da sua cabeça. Mas é muito além de tudo que você possa imaginar. Então, nesse caso, você começa a ter um
um relacionamento melhor com a sua própria intuição. Você começa a discernir com mais bom senso, claro, o que é a intuição e o que é a tua mente trazendo uma bobagem. O que é a tua mente ofuscando uma verdade. O que é a tua impressão mudando aquilo. E você olhando para uma situação, para uma pessoa, para alguma coisa e falando, alguma coisa aqui. Mas será que é? Você já tem alguma coisa contra a pessoa? E se você já tem alguma coisa contra a pessoa, você já vai falar, e aí, o que será? Será que é a minha imaginação, o meu subconsciente me interferindo para que eu veja algo que eu estou interferindo? Ou realmente é uma percepção genuína, preste atenção, sem interferência da minha mente, sem interferência do meu emocional, sem interferência de toda e qualquer expressão que eu acabo tendo? Porque se você tem uma expressão, se você tem uma forma de mostrar, se você tem uma forma de interagir com isso, você consegue reconhecer e saber exatamente a diferença entre uma intuição e uma interferência sua. Porque a gente interfere. Quantas vezes, às vezes vem uma ideia negativa na nossa mente, às vezes, sei lá, alguém está doente, aí vem aquela ideia, nossa, a pessoa vai morrer, nossa, a pessoa vai ficar mal, nossa, a pessoa está não sei o quê. A primeira coisa que você pensa, é a intuição ou é a minha mente? Porque às vezes é a sua mente que é pessimista, é a sua mente que quer te trazer desconforto, justamente dando a você uma imagem daquela realidade totalmente distorcida. E aí você acha que é uma intuição. Não, tive uma intuição, a pessoa vai morrer. Não, às vezes o que você teve foi a tua mente ofuscando a verdade e não deixando com que você tivesse uma percepção real, tivesse uma intuição clara e plena, justamente daquela realidade, daquela verdade que você precisa entender. Então, neste processo, nessa etapa, é quando o médium justamente ele consegue a discernir esse ponto principal porque ele começa a ter firmeza naquilo em que ele acredita. Ele sabe que aquilo não é uma babaquice, uma baboseira da mente dele. Ele sabe que não é uma interferência do eu pessoal, mas é uma resposta e uma informação desse eu maior em que ele está conseguindo ter. Ele sabe que é como se chegasse sem passar por ele. Essa é a diferença. Ele consegue perceber que aquela informação, aquele conhecimento, aquela intuição, não passa por ele. Ele apenas observa, mas não passou por ele. Ele não foi o canal, ele não foi justamente o intermédio entre aquela informação. Ele apenas observou, não passou. Porque se passou por ele, 99% de chance de ser uma baboseira da mente. 99% de chance de não ser uma intuição. E ser apenas uma impressão sua daquilo. Baseado no que você está vivendo, baseado no que você já conhece da pessoa, baseado no que você já viveu com a pessoa, baseado no seu sentimento do momento. Aí sim é uma interferência sua. E aí você não consegue reconhecer se aquilo é uma informação ou não. Então esse processo de clareza, ele se dá quando você consegue ter essa noção dessa energia e perceber que essa informação e essa energia não passa por você. Você não é um intermediário entre isso. Você é apenas um observador de tudo isso. Claro, confia nessa percepção, você começa a confiar de uma forma muito mais desinteressada, porque não há o teu eu. Além de você conseguir distinguir facilmente essa influência legítima, ou essa impressão legítima, de um simplesmente fruto de um propósito mental ou de uma ideia distorcida, de uma ilusão que você acaba tendo. Então esse é um dos pontos principais. Segundo, a prática e a constância vai ajudar nessa oportunidade. Então neste momento, o que o médium precisa? Muita prática. Porque quanto mais prática ele tem, mais ele vai conseguir discernir. É igual academia. Quanto mais você vai, no começo vai doer, vai ficar mal. Passa um tempo depois, acabou. Você pode talvez estacionar naquele peso, você pode às vezes de vez em quando jogar um peso a mais, forçar um pouco a mais, tal, mas ainda assim é a constância. Fica 3, 4 dias, uma semana sem ir para academia quando você volta. O corpo já desaprendeu. Então, nessa hora, o que o médium não pode justamente é perder a constância, o ritmo. Perder justamente essa prática em que ele tem. Porque se ele perde essa prática, ele começa a deixar de lado e vir menos, ele vai regredindo, ele vai dando passos para trás.
Ele vai perdendo totalmente esses elementos que são fundamentais para que ele possa iniciar cada vez mais, de forma precisa, esse seu trabalho mediúnico, esse seu contato com a espiritualidade, esse contato com o seu orixá. Então, por isso que nesse momento a prática é fundamental. Quais práticas? Não é só a incorporação, é todos os tipos de prática. É tudo aquilo que dá, porque você está tendo esse conhecimento. Então, você imagina, você tem já um conhecimento, que é o que eu coloquei aqui no começo, você já possui um breve conhecimento. Você tem que colocar em prática esse conhecimento que você tem. Do que adianta você ter aprendido? Tudo bem, eu vim aqui e ensinei, vou dar para vocês uma aula sobre banho. Então, banho assim assado, você tem que preparar, pegar a erva seca, bababá, e fazer. Você leu, estudou, veio atrás, me perguntou de erva, tudo. Você sabe da ponta da língua 40 ervas. Sabe a diferença de gum, erô, sabe quando é uma erva de água, sabe só de olhar quando é uma erva de fogo, sabe só quando olhar que nem masculina, porque é alongada, então você já sabe quando é feminina, você já sabe mais ou menos qual orixá que responde, se é uma erva que vai excitar o trânsito ou qualquer situação, se é uma erva que vai apaziguar. Você conhece tudo. Mas você nunca quinou uma erva. Você não sabe a sensação que é você pegar uma erva e rezar ela, cantar ela, através de um oriki de Ossan, seja um peregum alauatintuô, peregum alauatintuô, seja, você não sabe a sensação que é nesse momento você cantar para Ossan e ter essa expressão. Você não sabe qual que é energeticamente a sensação de estar fazendo o que você sentiria no momento. A sensação em que você está ali sentado no chão, com a bacia de água, tá a velhinha ali na frente, e você ali se concentrando e quinando aquele banho. Você não tem a sensação do perfume, do cheiro daquela erva. A textura daquela erva você não tem. Do que adiantou você conhece 30, 40, 50 tipos de erva, mas você não teve a prática. Você não teve a experiência. Você pode chegar e ensinar qualquer pessoa a fazer um banho, mas você não sabe a sensação que é estar ali preparando um banho. O que naquele momento você vai sentir, o que a tua mente vai trazer, o que a tua intuição vai permitir. O que tudo naquele momento vai dar. Porque o que a gente está acostumado a ver? As pessoas precisam tomar um banho, como se fosse uma obrigação. Aí vai lá, joga na bacia, faz de qualquer jeito, amassa, não sei o que, então vai, coa, tal, toma e acabou. Não, você pode fazer assim, não faz. Vai lá então e, sei lá, joga um perfume lá e toma de perfume que vai dar no mesmo. Mas senta, sabe? Você vai perder o quê? 5 minutos, 10 minutos? Não está quinando 200 ervas, não é um satsang que você está fazendo, você está quinando uma erva. Vai perder o quê? 10 minutos. Deixou a água descansar, sentou ali no chão, quinou. Aquela sensação. Se você faz isso uma vez por semana e prepara esse banho, que é o que você vai tomar no trabalho, seja no desenvolvimento ou no toque que a gente vai fazer, tá bom. Você pode conhecer a reza enquanto você ficou recolhido aqui, ou fez um buri, aprendeu reza de ori e tudo tal. Mas você sabe o que é a sensação de todo dia se acordar de manhã, rezar pro seu ori, rezar para Emanjá, rezar para Oxalá, pedindo um bom dia, rezar a reza de bênção, agradecendo pelo dia, pelo Senhor do dia, pelo Senhor da vida, por você estar mais um dia acordado, porque o melhor dia é aquele dia que você acorda acima do chão, né? É o melhor dia para se acordar, né? Então, você acordou acima do chão, gente, então vamos, sabe? E aí você tem esse hábito de todo dia. Você sabe qual é a sensação que você vai ter? Então não é a prática só da incorporação, mas é a prática de entender que o orixá, ele não está só aqui dentro, ele está em você e dentro da sua vida. E se você não tem essa constância diária com ele, sabe? Não só orixá, mas Exu. Outro dia mesmo, essa semana agora, ontem, uma moça virou para mim e falou, não pode colocar o Exu dentro de casa, né? Eu olhei para a pessoa e falei, a gente põe ele dentro do nosso corpo, eu não vou pôr ele dentro de casa. Como assim? Sabe, eu trago ele para dentro do meu corpo, modo de dizer. E eu não vou trazer ele para dentro da minha casa? Ele é o quê? Cachorro? Vou deixar ele no quintal? Fica aí, você não pode entrar para cá. Sabe, mas as pessoas têm essa ideia. Não, Exu não pode dentro de casa, traz briga dentro de casa. Eu olho para a pessoa e falo, só se for o seu Exu que é briguento. Agora o meu não. O meu, se eu puder, eu vou chamar ele para comer comigo na mesa. Vai sentar comigo na minha mesa, vai comer da minha comida comigo. Gente, é meu Exu, é meu ancestral. Não vou colocar ele na casinha do cachorro, não. Pelo amor de Deus. Mas olha a crendice que as pessoas têm. E quando eu falei isso, a pessoa olhou para mim e falou, nunca pensei por esse lado? Eu falei, claro. Tá acostumado a escutar isso, de que Exu não pode ficar dentro de casa, Exu tem que ficar lá no quintal. Exu tem... Sabe? Como se fosse o porteiro só. Eu não trato Exu como porteiro.
Eu trato Exu como um meu amigo, como um pai, como um irmão. Eu não trato ele como um cão de guarda que vai tomar conta da minha casa. Não é assim. Essa relação que eu tenho com o Exu não é essa. Aí você vai ver quem é esse lugar que essas pessoas vão, não desmerecendo, mas é aqueles lugares onde Exu rosna, onde Exu, aquela coisa toda mal, sabe? Claro! Ele vê o Exu como um animal, ele trata o Exu como um animal, a ponto de quando incorpora, parece um bicho. Claro, se parece um bicho, eu vou pôr no quintal. Mas Exu não é isso. Nunca foi isso. Exu Exu chega, é inteligente, é sabedoria. Gente, Exu é esfera. Esfera, que é mais do que esfera. O que significa esfera? Significa, universo, o planeta, é tudo isso. Gente, mas olha a crendice como é ruim. Daí eu falei justamente assim, falei, eu ponho ele dentro do meu corpo, não vou pôr ele dentro da minha casa? Tipo, como assim? Eu quero que ele come comigo na minha mesa. Eu não tenho essa relação. Desculpa, a relação que você tem com o Exu é ruim. Se eu tivesse essa relação que você tem com o Exu, eu nem queria ter esse Exu do meu lado. Porque eu tenho que ter um pé atrás, porque senão ele vai me morder. Que o que você está me passando é essa relação que você tem. Que se você bater o pé, qualquer coisa, ele te morde. Oi? Eu não tenho medo do meu Exu, nunca tive medo dele. Eu tenho respeito por ele. Eu tenho admiração por ele, eu tenho confiança nele. Eu confio nele. Sabe? Ai, não sei o que e tal. Às vezes eu vou cuidar do meu Exu, tenho ferro, boto a mão no ferro. Quero sentir a presença dele ali, sentir a energia dele. Eu sei que é um ferro, é um fundamento, ele não está ali. Mas eu quero sentir a vibração dele. Porque ali tem uma coisa encantada. Eu criei alguma coisa, tem um encantamento ali. Quero pôr a mão, sentir, sabe? Sentir ele, sentir no meu braço, sentir meu corpo, responder àquela energia combinada em uma série de elementos que traz vida. Eu quero, não pode pôr. Oi? Não pode pôr? Não pode, sabe? Então, olha o quanto esse médium ele precisa também desconstruir as coisas. Então, o ideal não é você só começar também a construir, mas desconstruir tudo aquilo que é importante para que você tenha uma visão clara. Porque se uma pessoa dessa chega aqui e eu vou e falo alguma coisa específica, diferente, a pessoa... Não, mas não foi assim que eu aprendi. Tá, mas aqui é diferente. Ah, mas... então procura um lugar que se adapta às suas crenças. Só que assim, as pessoas elas têm dificuldade em desconstrução das suas ideias, das suas ilusões, dos seus pensamentos. Só que elas não estão felizes com aquilo que têm. Olha que contrassenso. Elas não estão felizes com aquilo que elas possuem, as informações que elas têm são totalmente reduzidas, elas não vão além porque elas não têm a base do conhecimento do porquê, mas ainda assim são presas dentro daquela imagem. Outro que eu trago é o fortalecimento da conexão. Então, claro, esse médium ele precisa se fortalecer com essa conexão, que é tudo isso que eu falei. Pôr a mão, sentir, preparar o banho. Se você não faz o fortalecimento com essa conexão, não adianta nada você ter a conexão ali. É como se você tivesse um celular no bolso, precisando ligar para alguém, mas você não sabe que você tem celular. Para todo mundo que passa, você tem celular para emprestar? Tem celular para emprestar? E você tem um celular no bolso. Se você não faz essa conexão, se você não se conecta e está disposto a perceber isso, não está aberto para que essa conexão entre em contato com você e você também vai em contato com ela, de nada vale. Então, provocar as práticas é um ato fundamental. Fazer meditação, preparar um banho, fazer as suas orações. Você vai acender uma vela como? Você pega uma vela para acender, acende lá. É assim que você acende vela? Pega a vela. Moíla. Moíla, 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 moíla. Fala com a vela. Fala com a vela. Aquela vela, porque a vela é os 4 elementos que está ali. É a terra, o fogo, a água e o ar que você vai usar. É para quem? Com qual intenção? Fala com aquela intenção daquele orixá, daquela entidade que você está acendendo. Sabe? Coloca a tua energia na vela. Assim, 2 chakras da mão ali, esfregando. Coloca a sua energia. Fala com a vela, sente a vela. Aí você acende a vela e vai embora. Como assim? Acende a vela, olha para a vela. Sente o calor dela, fica do lado ali. Se você está sentindo, você está triste, põe a mão do lado do fogo, sente aquele calor como se aquele calor estivesse te acalentando. Como se já que o orixá naquele momento não está presente, mas aquele calor da vela está te acalentando, está te aquecendo o teu espírito, aquecendo a tua vida. E você está colocando a mão ali naquela vela e está sentindo aquele calor entrando e esquentando o teu corpo. Faz isso com o Exu. Você fica com o corpo pegando fogo. É 5 minutos que você faz lá, você vira embora, você sai suando. Você vai medir sua temperatura, você está quase com febre. Sua temperatura sobe. E você ficou ali 5 minutos sentindo, pedindo para aquele calor entrar na tua vida. Gente, a gente tem os elementos dentro da gente.
A gente é terra. A gente é o planeta Terra. A gente não toma zinco, não toma ferro, não toma magnésio, não toma água. A gente tem todos os elementos dentro da gente. Você acha que a gente não tem fogo? Claro que tem. Quem nunca ouviu falar em combustão espontânea? Gente que começou a pegar fogo do nada, espontaneamente, porque teve reações químicas internas e pegou fogo. A gente tem, gente. Isso é só você colocar combustão espontânea. Você vai ter milhares de casos de gente que o fogo vem de dentro e começa a pegar. Então a gente tem esses elementos na gente. Faz parte. Sabe? Entra em contato. Não é só acender uma vela. Por isso que eu falo, se você aprender a ritualizar tudo que você faz, tudo se torna sagrado. Um copo de água que você bebe se torna sagrado. Se você aprender a ritualizar esse copo, e não só tá com sede de beber, mas você conseguir apreciar aquele copo e saber que água, o Omim, é uma água sagrada e serve para milhões de coisas, e naquele momento uma simples água que você vai beber já tem um significado. Agora, para isso você tem que estar com a mente preparada para ritualizar tudo que você faz. Ah, mas eu vou ritualizar tudo? Mas a vida não é um ritual? Você não acorda, dorme, escova o dente, toma café, vai pro trabalho, toma banho, vai no banheiro. A vida não é um ritual? Qual que é a diferença de torná-lo sagrado? Se já é um ritual, tudo que a gente faz já é um ritual. A gente está preso dentro de um ritual a vida inteira. Quebra a rotina. Você acorda, toma café, escova o dente, vai no banheiro, toma banho e vai trabalhar. Quebra essa rotina. Acorda e vai trabalhar. Como que você fica? O intestino fica doido, começa a mexer, dá dor de cabeça, e você começa isso, você começa aquilo. Porque você quebrou uma rotina. Você quebrou uma rotina. Você quebrou um ritual que você tem. A vida é ritual. Então por que não deixar desse ritual sagrado para você? Ah não, porque tudo é sagrado. A vida é sagrada, gente. Só da gente estar aqui hoje, vivendo, falando, quer mais bênção do que isso? Não quer mais oportunidade do que essa? Em todos os sentidos, da gente estar podendo falar para quantas outras pessoas que vão ver livremente de um assunto religioso que talvez nem muito, há 100 anos atrás, menos do que isso, até talvez há 40, 60 anos, não, 40 não, mas 80 anos atrás, talvez se eu estivesse falando isso eu poderia estar sendo preso por esse assunto. Olha a liberdade que a gente tem para poder falar, para poder dizer. Então olha que coisa. Então tornem o ritual sagrado. Vocês vão ver que vocês não vão se arrepender e isso vai alimentar espiritualmente vocês. Quando vocês chegarem dentro de um propósito, a intuição vai estar melhor, a cabeça vai estar melhor, tudo vai estar melhor. Você vai ver que você vai ter muito mais conexão com as suas entidades. Você vai ver o resultado nisso quando você tiver um problema. Você vai ver a consequência disso num trabalho, que às vezes vai tocar uma cantiga, você já sente a entidade presente ali. Talvez antes ela sempre esteve, mas você não tinha percepção. Você não percebia que ela estava ali. Porque você estava tão louco na tua vida, você não percebia. Então começar aí, esse é um dos pontos que eu gosto de trazer. Outro é Outro é a identificação e a manifestação dos trejeitos e identidade dos guias espirituais. Então, esse é um dos pontos que você começa a perceber a diferença dos trejeitos da própria entidade. Quando você começa a olhar e ver que é menos o médium e mais a entidade. Aí a firmeza começa a ficar muito mais forte. Porque você já começa a ver detalhes de uma outra consciência que aquela pessoa não tem. Em que o médium naquele momento, muitas vezes, até chegar aí ele não tem. Você olha para o médium, você olha para o médium incorporado ou não incorporado, você não nota muito diferença. Quando você olha para o médium, já de firmeza, neste processo, você já vê que ele incorporado, você já vê que é outra, você já vê que é diferente. Você já nota, o semblante é diferente, o olhar é diferente, o trejeito da boca é diferente, a forma de falar, a forma de olhar, a forma de se coçar, tudo é diferente. Então você começa a ver a identidade daquela consciência mais livre. O médium não bloqueia tanto, porque o médium confia. Então ele permite que a entidade seja o jeito que é. Se a entidade dá risada feia, ele não liga mais. Se a entidade ela tem cacuete, ele não se incomoda mais. Se a entidade tem um pouco a boca meia torta, ele deixa a entidade ser aquilo que ele é. Porque nesse processo, muitas vezes, o médium ainda está um pouco consciente. Então ele tem ainda um pouco de noção daquilo que está acontecendo. Depois que a entidade vai embora, ele esquece. Ele não lembra. Se alguém falar, ele lembra. Mas se alguém não falar, passou 2 dias, acabou. Ele não lembra o que aconteceu. Mas no momento ele estava um pouco consciente. Mas depois ele não lembra. Esse é o primeiro passo para ele entender. Porque muitas vezes você vai estar ali. Aí você fala, será que eu estou incorporado? Será que eu não estou? Porque eu estou aqui. Passou 2 dias, você não lembra de nada.
Porra, você lembra de coisa que você fez há 10 anos atrás, você não lembra que você fez 2 dias atrás? Óbvio, você estava incorporado. Esse eu acho que é o primeiro passo para você tirar essa ideia de que será que é eu? Será que sou eu mesmo? Por quê? Porque durante o momento você vai ter essa desconfiança. Pô, mas eu estou muito aqui ainda. Pô, mas eu estou percebendo, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou aqui. Será que sou eu que estou... Que é a dúvida de todo médium. Só que o médium de firmeza já não tem mais isso, ele já passou dessa fase. Por quê? Porque depois que a entidade vai embora, ele tem flashes. No outro dia acabou, ele não lembra de nada. Vai lembrar de uma ou outra coisa. Às vezes ele não lembra, se ele atendeu 6 pessoas, ele não lembra nem quem ele atendeu. E tem flashes como se fosse de sonhos. Uma coisa bem, sabe, aquela coisa bem assim. Pronto. Quer mais prova do que essa? E aí você confia, é aí que você abre mais. Então, além da identidade da consciência deste espírito estar mais ativa, estar mais presente, você começa a reconhecer mais esse seu processo através desse esquecimento. Esse esquecimento é básico. Ele é praticamente fundamental em relação a isso. O outro. A estabilidade emocional e energética permite trabalhos mais sofisticados ou também mais densos. Se ele tem, claro, uma estabilidade tanto emocional para lidar com as coisas, independendo do que esteja acontecendo, ele sabe lidar, sabe que aquilo é uma coisa momentânea, pessoal, extremamente pontual, não vai afetar. E, ao mesmo tempo, ele tem uma estabilidade energética para lidar melhor. Ele não permite com que aquilo derrube ele com tanta facilidade. E nem que aquela alegria também leve ele para um patamar acima. Então, diante disso, ele começa a ter essa estabilidade e permite não só o trabalho mais sofisticado, que seria ele ir mais fundo em algumas coisas, trazer mais elementos, mais informações, onde você vê que o trabalho acaba sendo muito mais bonito e forte, mas também, por outro lado, mais denso. Então ele consegue buscar coisas melhores, ele consegue trazer mais informações daquela pessoa que vão ajudar na vida dela, ele consegue ser muito mais invasivo na vida daquela situação, daquela pessoa, sem ofender. Ele consegue trazer uma conversa, às vezes, um pouco mais dura, sem com que aquela conversa se torne desagradável e causa realmente a mudança de a pessoa mudar a vida dela, mudar o comportamento dela e realmente alcançar aquele objetivo que ele queria. Então começa a ter todo esse tipo de mudança, aonde ele tem essa estabilidade emocional e essa estabilidade energética. Claro, a estabilidade emocional permite com que não é qualquer coisa que te derruba. Você consegue estar passando por um problema gigantesco e você sabe que aquele problema primeiro é efêmero e passageiro. E se não for, você vai fazer o quê? Tipo, você vai ter que entender e suportar aquela situação. Você entende como se ficar o bicho pega, se o bicho come? Não tem. Porque se é um problema que tem o que fazer, beleza, eu vou fazer. Se não tem, paciência. É aceitar. Assim, tá doente, vamos tentar curar. Morreu, tá bem, vamos enterrar. Tipo assim, e aí? Não existe meio de caminho entre uma coisa ou outra. Então é assim, você não permite com que muitas vezes uma leitura emocional te desestabilize totalmente. A ponto de você se agredir, se machucar, agredir uma pessoa, falar merda, estragar seu dia, estragar sua semana, prejudicar sua disciplina, prejudicar sua relação, seja com pessoa, seja com marido, mulher, esposo, trabalho, pai de santo, filho. Você não prejudica essa relação, porque você sabe que existe justamente um equilíbrio emocional para que você consiga lidar. E ao mesmo tempo esse equilíbrio energético. Você pode estar lidando aqui com um problema extremamente denso, uma pessoa carregada, absurda, cheia de macumba, trabalho, feitiço, tudo. Só que você acabou de atender aquela pessoa, a sua entidade, você já tem que estar energeticamente boa para a segunda pessoa que está vindo para se atender. Sem com que você contamine aquela pessoa com aquela energia que você estava ali. Então você já consegue ter uma habilidade, uma destreza para lidar com esse tipo de variação energética sem com que isso afete você. Você consegue ser pontual. Imagina um médico que está ali, tendo uma operação super séria, e a pessoa acaba falecendo na mão dele, desencarna e tal, e ele já tem uma outra. Imagina se ele vai para essa segunda cirurgia com toda a carga, energia, tudo dessa primeira que morreu na mão dele. Imagina! E quem trabalhou já em PS sabe como que é. É aqui, ali, PS, sabe? Ainda mais quem trabalhou nesses PS do fim da vida, aí no fim do mundo, sabe que é baleado chegando, é queimado, é ferido, é acidente, é que matou, é que morreu, é cabeça aberta, é fratura exposta, e assim. E aí? Só que aí você também tem que ter esse discernimento para entender. Mas eu estou incorporado, tá?
Só que você não está longe o tempo todo. Em alguns momentos você volta. Primeiro passo. Em alguns momentos você está ali presente. E segundo, que é o estar presente. E o terceiro, ainda assim é teu corpo e tua energia. Se você não tem uma habilidade, uma destreza de lidar com ele de forma melhor, você pode prejudicar aquela segunda pessoa que está vindo ser atendida com você perfeita. Às vezes ela não tem nada. Ela veio só para tomar um passe, porque está bem. Mas a que você atendeu era tão ruim que você ainda carregou a pessoa que veio tomar um passe. Em vez de você dar um passe na pessoa, pelo contrário. Você descarregou nela ainda. Pô, aí ela sai, nossa, estava tão bem, fui lá, fiquei pior. Claro, esse médico não está preparado. A firmeza desse médium é... Só que assim, não é... Aí, o que os médios têm ideia, né? Muitos médios de Umbanda já ouviram falar, não, qual que é a firmeza? Acende a vela pro Exu, dá o padê, vai lá, aí faz não sei o que, faz não sei o que lá. Mas aqui, a mente do médium, ó, uma porcaria. Vai pro trabalho com 1000 coisas na cabeça, não se preparou pro trabalho, chega lá de qualquer jeito e acha que a entidade vai chegar e vai fazer miséria. Não vai. Aqui, que nem... Vou dar um exemplo meu, pessoal. Agora, sábado passado que veio o baiano meu, foi a terceira gira de catiço que ele veio. Que a primeira ele veio, aí depois foi embora porque veio o Cosmo, ele falou, não, já que eu não consegui ficar direito, vou ter que vir de novo. Aí ele veio de novo. Aí nessa outra terceira, como não veio muita gente e tal, falei, não vou trazer Preto Velho porque vai demorar um pouco mais, que era o que ele queria vir, vou trazer o baiano. Quer dizer, veio 3 vezes. Cada uma dessas 3 vezes, ele veio completamente energeticamente diferente. Na primeira vez ele veio de um jeito, na segunda vez ele veio completamente energeticamente diferente, e nessa terceira ele veio de o oposto de tudo. A mesma entidade, o mesmo médium, e eu tinha me preparado praticamente igual, porque quando eu sei que é ele, eu me preparo de uma mesma forma. Cada vez ele veio de um jeito. E aí? Se eu não tenho essa percepção de entender isso, como que fica? Entende? O outro é a descoberta, que eu coloco como descobrir e se espantar com aquele conhecimento. Então é quando você descobre coisas suas e teu orixá atrás, a intuição aparece, você se espanta. Nossa, que legal. Então esse médium de firmeza, ele tem muito espantamento. Tem muito espantamento. Por quê? Porque ele começa a ficar espantado com as informações e as coisas que ele acaba deduzindo, intuindo, descobrindo por ele mesmo. Porque como ele está nessa pegada de busca, de fome, de necessidade, então ele acaba mesmo intuindo uma série de coisas. Não sabe se foi ele que intuiu, se foi uma entidade que falou, se foi alguma coisa que ele pegou no inconsciente coletivo que estava ali, se era uma necessidade que aquela pessoa precisa, mas aí vem informações de trabalho, vem isso, vem aquilo. Então esse espanto é legal, porque ele começa a ver que ele pode receber informações a qualquer momento. Porque se você é um médium, você não é só médium quando você põe uma roupa branca e está lá no centro. Você é médium a qualquer momento. Você não consegue inibir a sua mediunidade, igual a visão. Quem enxerga, enxerga. Quem escuta, escuta. Quem fala, fala. Não fala só quando quer. Fala o tempo todo. Eu prefiro agora não falar, eu prefiro agora falar. Mas eu falo a hora que eu quiser. Eu tenho esse poder da fala. Mediunidade é a mesma coisa. Então, nesse momento, aparece muitas vezes de forma espontânea. Então vem. E aí é onde há o espanto. Só que não só a intuição. Todas as mediunidades. Ver coisa, enxergar, intuir, ouvir, sentir cheiro, sensação, percepção, tudo se aguça em alguns momentos a ponto de trazer um certo espanto. Então esse passo é muito, muito importante. Gente, vou correr um pouco, temos 15 minutos e tem muita coisa para falar. O outro é quando percebe o ambiente, a gira, o toque, o consulente. Então, ou seja, além da entidade, ele também percebe. Então ele consegue perceber muito além do que só aparentemente as coisas têm, existe, funcionando. Então ele tem uma percepção muito maior de tudo. Não só aquela percepção básica das coisas. Então ele percebe... isso eu vejo em alguns médicos que já começam a falar, nossa, gira pesada hoje. Tudo bem, mas só pesada? O que mais você percebeu? Aí eu começo a instigar. Ah, não, foi pesado por causa disso, eu senti isso, a percepção... Aí a pessoa começa a dar vários detalhes, tal, coisa que talvez antes ela já não teria. Então ela consegue ter uma percepção além dela. Ela consegue ter a percepção do todo, da casa, do outro, da corrente, do conjunto. Ela consegue ter uma percepção maior das coisas. Então isso também é legal, porque esse médium de firmeza, ele não está só atento a si. Ele está atento tanto a ele, quanto tudo que está acontecendo à sua volta. E tudo aquilo é informação para ele. Tudo é informação. É como se você estivesse numa piscina e alguém estivesse batendo o pé lá embaixo e você está sentindo aquela ondulação da água. Você está sentindo que aquilo está, de certa forma, interferindo no teu campo espiritual, e você está percebendo isso.
Então isso é legal, porque ele também sai do eu. Ele sai do euzinho pequenininho, do eu pequeno, daquele alter ego que ele tem, e ele começa a reconhecer que o conjunto é importante. Ele consegue entender que a corrente é importante. Que às vezes um médium que não está legal naquele momento tem o poder de desestabilizar um toque inteiro, uma gira inteira. Às vezes um médium que chega irritado naquele momento, porque ele brigou em casa, porque discutiu com o marido, porque discutiu com a esposa, ou porque bateu o carro e ele chega totalmente desestabilizado, ele desestabiliza toda uma... A casa não, porque está preparada e tem, mas ele desestabiliza todas aquelas pessoas que não estão preparadas. Todos aqueles que chegaram bambando, quando você vai ver, está na mesma frequência dele. Se ele chegou irritado, está todo mundo irritado. Aí você vai ver os que não estão irritados, justamente aqueles que estão seguros, que estão firmes, que estão concentrados, que estão ali preocupados, querendo realmente fazer um bom trabalho. Agora, aquele que já chegou bambuzão, aquele que já chegou meio pisando em ovos, que já chegou meio assim, acabou. Aquele ali, quando vê, ele já está nervoso, sabe por quê? Se aquele filho chegou ansioso, acabou, o outro já está ansioso igual. Já começa a ficar ansioso. E não vai começar? E já está, não, preciso no banheiro, preciso no banheiro, preciso no banheiro, preciso no banheiro. Porque aquele que chegou ansioso e você não está concentrada, sabe? Ou aquele que chegou atrasado, não, tô atrasado, já vai começar, quando vê, tá todo mundo. Aí aquele que chegou uma hora antes já acha que também tá atrasado. Já começa, não, por quê? Porque você está num lugar onde você está dividindo a energia com todo mundo. Você está ligado espiritualmente a todo mundo, então você acaba captando o que tem de pior. Em vez de você se conectar com aquele que chegou tranquilo em paz, não, você vai se conectar porque você é doido, porque você é psíquico mesmo, e aí você já vai entrar em contato com esse doido, que você fala a mesma língua mesmo, é o que entra mesmo, entende? O outro lado é você não se confunde com si mesmo em relação a isso. Então você sabe que talvez aquilo já não é seu. Isso é legal. Você percebe, você tá lá bem e tal, de repente você começa... E aí você tem essa percepção, pô, mas eu não tô irritado. Por que eu tô ficando irritado agora? Aí você, pum, puta, tal pessoa tá irritada. Aí você chega lá, a pessoa nem demonstra. Você tá irritado. Nossa, tô no estado de nervo. Então você consegue identificar que não é seu. Isso também é legal. Você tem essa percepção daquilo que não é seu. O outro ponto é, você tem autocontrole e discernimento necessário para conduzir sua mediunidade de forma mais sólida, de forma mais concreta, sem ser abalado por essas emoções, por essas energias externas, muitas vezes, e até incertezas de algumas pessoas ou até de alguma fala errada. De que alguém, nossa, passei com a sua entidade e não gostou. Quando alguém vira e fala para mim isso, a primeira coisa que eu falo, talvez ela não gostou do que ela ouviu. Mas assim, em primeiro lugar, eu vou confiar na minha entidade. Não vou duvidar dela. Se alguém chegou e falou, ó, não gostei de passar com a sua entidade. A minha vontade é olhar para a pessoa e falar, você não gostou porque você não ouviu o que você queria? Entidade não vai falar o que você precisa, o que você quer ouvir. Ela vai falar o que você precisa ouvir. Ah, mas eu não gostei. Não venha. Simples assim. Simples assim. Sabe? Então, ter também essa confiança na entidade de vocês é importante, é fundamental ter isso. Porque a entidade ela não vai vir aqui para virar e falar uma merda para uma pessoa para deixar a pessoa... Não, tem uma necessidade para aquilo. Tem um porquê também daquilo. Então, você tem, claro, essas incertezas e você assume uma responsabilidade da sua prática. Se torna um canal mais seguro e confiável até para as próprias entidades. Então, o que é legal, porque você vai assumir essa responsabilidade, essa disciplina. Muitas vezes o médium até aí não tem essa disciplina. Vem quando quer, aparece quando dá... Sempre tem uma coisa mais importante para fazer, sempre tem uma prioridade, sempre a espiritualidade dele está em segundo plano, sempre aparece alguma coisa, sempre, não, porque, sei lá, hoje eu não tô com dor de cabeça, ou porque hoje eu não sei o que, o carro tá sem gasolina, ou porque hoje, sei lá, eu tô cuidando, sei lá, do meu cachorro que tá com a pata machucada, sei lá, sempre acha uma desculpa, sempre coloca a desculpa na frente de uma disciplina e de uma responsabilidade. Só que pessoas que fazem isso daqui, às vezes eu nem discuto. Por quê? Porque elas fazem isso com tudo na vida delas. Às vezes ela coloca a saúde dela em segundo lugar. Tá com a saúde toda fodida, não busca comer melhor, não busca uma alimentação mais adequada, não busca uma academia, não busca um médico, às vezes tá precisando ir no médico e não vai. Ou seja, então assim, ela trata com desprezo tudo na vida dela. Às vezes o relacionamento, às vezes a parte afetiva dela, às vezes os problemas emocionais dela. Qualquer coisa ela acaba colocando. Então, às vezes eu não vou discutir, não vou bater de frente, porque assim, se eu bater de frente, eu vou ter que mexer no castelo inteiro.
Porque são todos os pilares que estão apoiados nessa falta de disciplina, nessa irresponsabilidade, nesse pouco caso, nesse desprezo com ela. Porque muitas vezes a base de tudo isso é o quê? É a baixa estima, é a insegurança, é a estima baixa que ela foi ao longo do dia, da vida, desenvolvendo. Então ela acha que não vale a pena ela cuidar dela. Por quê? Sabe? Ou um hábito que alguém não cuidava, então ela está replicando aquilo que foi feito e deixado de lado. Então, ou seja, você vai envolver e você vai mexer em outras situações muito mais delicadas. Às vezes você vai envolver para você fazer a pessoa entender que ela tem que ter responsabilidade dentro de uma casa de santo, você vai ter que mexer no passado dela com o pai e com a mãe dela. Num abandono que a mãe e o pai teve, numa relação extremamente tóxica que ela tinha com o pai e com a mãe. E que ela está replicando hoje em tudo na vida dela. E aí se você vai mexer nisso, você vai abalar essa estrutura. E aí a pessoa ela já vem com os dois pés em cima de você. Ela não percebe que você quer ajudar. Então às vezes eu espero ver o melhor momento para que eu vou ali se sacudir. Porque eu sei que eu não vou mexer naquele ponto. Eu vou ter que ir profundo. Porque todas as atitudes que a gente tem não é baseada na gente hoje. Ela é baseada num conjunto do que a gente representa, do que a gente viveu, da nossa experiência de vida, da nossa criação, da nossa ancestralidade. É de tudo que representa. Só que a pessoa também tem que estar disposta a mudar aquilo. Só que aquele velho ditado, eu nunca gosto de ajudar uma pessoa que não está disposta de abrir mão daquilo que faz mal para ela. Se ela não está disposta de abrir mão daquilo, não tem como ajudar ela. Porque é momentâneo. Por isso que hoje, você seleciona quem se ajuda? Sim. Porque eu não vou ajudar uma pessoa que não está disposta a abrir mão daquilo que faz mal para ela. É enxugar gelo. Não tem como. Então isso para mim é fundamental e é importante. E às vezes, por isso que eu não bato muitas vezes nessa tecla. O outro é se manter conectado, mesmo quando você está sob alguma influência negativa. Ou seja, é não se desesperar. Porque às vezes você pode estar no meio de um trabalho e passar mal, acontecer alguma coisa e você conseguir manter o autocontrole naquilo. Você está no meio de uma situação e às vezes está fazendo alguma coisa e aquele, muitas vezes, carrego que está naquele momento, sabe que você é uma pessoa apavorada, vai te desestabilizar. Vai começar a fazer reações, você passa mal, que vai vomitar, que vai cagar, que vai isso. E aí você começa... Aí você perde a conexão com a entidade. Então esse médium de firmeza, nesse momento, precisa estar conectado. E entender que aquilo, primeiro, não é dele. Não é dele. E simplesmente é uma expressão externa. Porque muitas vezes o carrego ele faz isso. O carrego que está ali, ele faz esse tipo de coisa. Ele faz você passar mal, você achar que você vai desmaiar, achar que você vai ficar tonto, achar que você está com anemia, achar que você vai vomitar na frente do negócio. Mil coisas. E você fica ali. E aí você aprende a se conectar e entender que aquilo é uma coisa momentânea naquela situação, naquele momento, que não tem nada a ver com você aqui. Você tira o foco daquilo, passa na hora. O enjoo passa, a vontade de cagar passa tudo na hora, porque você está num processo de manifestação. Vou correr, gente. Vou tentar ir mais rápido. O outro é reconhecer os seus limites, tanto como proteção e preservação do seu equilíbrio. Então você sabe também até onde você consegue ir. Você é humilde o suficiente de falar, isso aqui eu não ponho a mão. Isso aqui não dá. Então você também se mede de firmeza, ele é humilde de saber a limitação dele. Ele sabe, aqui não dá para eu ir. Eu sei que aqui é meu limite. Aqui eu consigo um pouco mais, aqui eu consigo ajudar um pouco mais. Aqui eu vou buscar ajuda. Aqui eu vou buscar conhecimento. Aqui eu vou perguntar para quem sabe. Aqui eu sei que eu não posso ir. Então assim, não é aquele todo poderoso que bate no peito e fala eu aguento, eu faço tudo. Não, não. Ele sabe que naquele momento ele precisa de uma ajuda. Ele precisa buscar esse reconhecimento. Ele sabe os limites. Isso é legal. Não é aquele eu encaro qualquer coisa. Não, você não encara qualquer coisa. Você pode até encarar, mas as consequências depois também são suas. O outro é criar uma relação de confiança com não só os seus guias, mas também com os seus outros guias que estão em comunidade, justamente pelo trabalho, pelo compartilhamento e o fortalecimento do grupo. Então você consegue ter uma relação legal. Você não picha o médium do outro, o guia do outro, você não acha que ele é estranho porque ele faz isso. Não, ele é o jeito dele, cada um é de um jeito. Então você começa a entender as particularidades, a identidade do outro. Mas aquele médium, quando ele vem, ele fica... Uma vez, logo no começo, o meu marinheiro ele tem mania de coçar a cabeça por cima do chapéu. Ele faz isso desde que eu me conheço por gente, que ele veio. Uma vez, não sei quem foi perguntar para ele, por que você não tira o chapéu para coçar? Ele me vira para a pessoa e fala, e por acaso você tira a calça para coçar a bunda? Tipo, claro, foi uma resposta idiota, mas como quer dizer? Por que você vem me perguntar por que eu tô me coçando disso? Tipo, uma coisa tão idiota, mas assim, ele respondeu de forma idiota também. Você tá se incomodar com a entidade coça assim, que coça, sabe? Deixa a entidade ser o que ela é. Então você começa a tirar esse olhar mais repressor de quem está ao lado.
O outro, você também começa a saber se limpar das energias negativas melhores. Então você consegue, não, claro, tem momentos em que você vai pedir uma ajuda, você vai tirar um ebó, você vai fazer, mas você consegue se limpar com mais frequência. Então você sabe exatamente o que fazer e entende mais o seu corpo, as suas entidades, o que funciona mais. Ó, quando eu tô assim é um banho de teteregum, quando eu tô assim sei lá, é bater folha no corpo, quando eu tô assim é ir na encruzilhada e quebrar um ovo e jogar, quando eu tô assim é ir passar um bicho e soltar, sei lá. Você começa a entender o teu corpo e começa a saber se limpar melhor. E aí, claro, você já tem um breve conhecimento dos fuxicos das coisas, você já sabe como se limpar de forma mais adequada, de forma melhor também. Então, olha que legal, né? Porque você tanto limpa a si, como você começa também a limpar o outro. Então, já existe essa relação. Porque eu vejo esses médicos que limpam o outro, que dá o passe, que faz, mas não sabe se limpar. Sai, fica 2, 3 dias com dor de cabeça, não tem a capacidade de preparar um banho, porque acha, não, essa dor de cabeça é do trabalho. Em momento algum ele para pensar que talvez aquela dor de cabeça que ele tenha foi do trabalho anterior, que ele pegou algum carrego, alguma coisa, ou nem um carrego pegou, mas uma energia do outro que não era dele, que mudou a vibração dele. Isso é legal entender. Às vezes a gente acha que a negatividade é só, eu tô mal porque eu peguei um carrego do outro. Não. Às vezes você tá mal porque o outro mudou a sua frequência. Mudou a sua frequência, desestabilizou. Se eu quero fazer queijo, o que eu faço com o leite? Eu jogo limão ou vinagre. Ele talha o leite e vira queijo. São frequências diferentes. O leite está estragado? Não, ele está talhado. Eu vou fazer um queijo. Então, às vezes, você está mal não porque você está com carrego, mas às vezes você está mal porque você está numa frequência diferente que o outro causou. Então, é uma frequência diferente. A frequência outra não é a sua. Teu corpo vai reagir. Teu corpo vai... Sabe quando você põe um perfume ruim que você não gosta de te dar dor de cabeça? Você não vê onde chega em casa tomar banho e tirar aquele perfume? É a mesma coisa. Não é aquele cheiro, não é seu. Sua pele não se adaptou com aquele cheiro. Começa a te dar dor de cabeça e fica mal. É a mesma coisa. E às vezes não é carrego. É frequência diferente. Às vezes é a frequência da sua entidade. Isso é loucura, gente, mas é real. Às vezes, você acha que você tem a mesma frequência da sua pombagira? Não. Só que assim, você está aqui na sua frequência, sua pombagira veio. Sua pombagira foi embora, passou um tempinho, a frequência saiu. Imagina você ficar 2 dias na frequência dela. Não é a sua, você vai passar mal. Tô com carrego. Não, você está numa frequência que não é sua. Mas é uma entidade positiva, que é meu bem, sim. Mas é um tipo de vibração dela, não é a sua. Não é a sua vibração, você vai passar mal. Você vai ficar zoado, vai te dar dor de cabeça, você vai passar mal. Então, quando eu falo, às vezes, tirar a vibração daquela entidade em que você está, é fundamental. A maioria dos médiums, isso eu já falei há muito tempo atrás, em algumas lives, e deu até buchicho, mas eu vou falar de novo, porque eu acredito piamente nisso. Não sou o dono da razão, mas eu acredito por experiência própria e no dia a dia. Todos os médiums que eu conheço que são doentes, é porque não saem da frequência. Eles trabalham com cura e eles trabalham o dia inteiro, 24 horas por dia, o tempo todo, e não conseguem sair. Então chega uma hora que a frequência deles não é mais a deles. É a frequência daquela entidade que ele recebe o tempo todo e que ele está ali fazendo. Só que não é a frequência dele. Vai ficar doente. Mas ele adoeceu, por quê? Porque ele está numa frequência diferente da dele. Então, sair da frequência... Enquanto você está incorporado, manifestado, legal, você tem que estar 100% naquela frequência. Mas aquela consciência saiu de você, ela tem que sair também 100%. Não tem para que ela ficar. Você pode ter intuição sem ela presente. Você não precisa ela estar encostada em você para você ter intuição. Entende? Percebe de que aquilo é energia, começa a desenvolver muito mais sua percepção, reconhecimento, ou seja, você começa a entender como se identificar com toda essa relação, tanto com seus guias, com tudo, e o principal, você consegue identificar exatamente o que é você e o que é a entidade. Então você começa a perceber o que é energia sua, o que é dele, e você sabe fazer essa diferenciação. Então assim, tentei correr, tinha muitas coisas outras para falar, tentei dar uma corrida, mas já deu o nosso horário. Mas eu acho que deu para entender o que é, como o médium de firmeza ele funciona, como ele pensa, como ele age. Assiste novamente essa live, gente, porque assim, a próxima que eu vou falar, o próximo assunto, tem muito a ver com esse, porque é uma consequência desse. Então entendam, quem chegou mais tarde ou que não conseguiu, assiste do começo, para entender todo esse processo. Você vai realmente entender na fase de firmeza que você está, o que você precisa melhorar, como você precisa ir além, ter mais conhecimento, mais condição, para que você possa também não deixar a desejar e não ir para a próxima fase e etapa do seu desenvolvimento
com alguma coisa pendente, porque senão você vai estar lá na frente, você vai ter que dar 2, 3 passos para trás para resgatar e para pegar isso. Certo, gente? Gente, então quem está na live aí por hoje é só. Agora vamos iniciar o nosso trabalho aqui interno, tá? Nosso próximo trabalho será no dia 7 de dezembro, às 18h30, toque de catiço, tá bom, gente? Assim que eu publicar, curtem, comentem, compartilhem, que isso ajuda bastante na visibilidade do canal. Tá bom, gente? Beijo e até sexta-feira às 10 da manhã. Tchau, tchau.